Já está comigo aqui Basílio Zecchini, advogado, presidente do PSD, para participar do nosso programa. Aliás, também o Basílio me cobrou, ele é assessor parlamentar do deputado estadual Rafa Zimbaldi. Tudo bem, Basílio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes, pessoal da equipe, todos. Obrigado aí por mais uma vez estar aqui nesse espaço. A gente que agradece a tua presença. Vamos começar por aí, essa tua função de assessor parlamentar, porque vocês estiveram esses dias lá no asilo da Vila Bianchi para oficializar uma verba conseguida para ajudar o asilo, é isso? Exato, Cláudio. Foi com muita alegria, inclusive a gente pôde levantar que é a primeira emenda parlamentar que o asilo, na verdade a Vila São Vicente, né, lá da Vila Bianchi, vai receber. O vereador Miguel Lopes havia feito esse pedido a nós, ao deputado Rafa Zimbaldi. O deputado conseguiu atender aí, a gente foi anunciar isso. Na segunda-feira tivemos lá. Agora estamos aí nos trâmites para já agilizar o quanto antes essa liberação, porque a Vila está precisando desse dinheiro, faz um trabalho muito bacana aí para os idosos, e esse dinheiro vai fazer muita diferença. Ela está fazendo bastante obra estrutural lá dentro. A gente sabe que as organizações sociais aqui de Bragança, que tem convênio com a prefeitura, infelizmente a prefeitura não deu reajuste nesse ano, então tudo subiu, o salário subiu, o custo subiu, mas a prefeitura não aumentou a ajuda que dava. Isso dificultou demais a vida dessas associações que já lutam muito para entregar esse trabalho, né, para fazer muitas vezes o que a própria prefeitura deveria fazer, assumem isso e a prefeitura acaba não dando esse amparo que deveria, da forma que deveria, né, valorizando, enfim. E a gente busca ajudar, busca e-mails e através desse trabalho junto ao deputado Rafa Zimbaldi, junto ao vereador Miguel Lopes, conseguimos aí um resultado positivo para a Vila e esperamos ajudar ainda muito mais outras entidades. Qual que é o valor da verba que está sendo encaminhada? R$100 mil para custeio, que eles vão poder usar aí no que foi prioridade lá. Tá, nesse caso, custeio. Isso é imediato? Chega, já vai para a conta ou tem aquela tramitação burocrática? Tem a tramitação, mas hoje em dia, dentro do estado de São Paulo, as emendas funcionam, tem um sistema que chama sem papel. Então, de ontem para hoje, o pessoal lá da administrativo da Vila também é bem competente, já correu atrás, já fez a parte de papelada. Hoje, agora, pouco antes de vir para cá, eu conversei com eles e eles já estão habilitados lá, então deve ser uma liberação bem rápida aí. O pessoal da Vila São Vicente de Paulo, a gente chama de asilo da Vila Bianchi, para ficar mais fácil, porque tem o asilo do Jardim Público e o asilo da Vila Bianchi. E nesse caso é a Vila São Vicente de Paulo, que é o asilo da Vila Bianchi, e eles estão fazendo uma grande obra lá de acessibilidade. Eles cumpriram um TAC com o Ministério Público, conseguiram liberação de um número de 32 apartamentos, 32 moradias, salvo engano, faltam algumas ainda. E a gente vendo de fora não imagina que aquilo é uma grande empresa. Eles têm 54 funcionários da última vez que eu fui ver lá. E assim, não são funcionários quaisquer, né? Tem médico, tem enfermeiro, tem pessoal de áreas que o salário é um pouco mais alto. Então, eles dependem puramente das doações da população, do que eles recebem dos idosos que pagam um X lá, e tem aqueles que a vaga social que a prefeitura encaminha. Então, esses R$100 mil será realmente muito útil para que eles possam melhorar o serviço lá. Você foi junto, fez a visita, o que você achou da estrutura lá, Basílio? Fizemos a visita, foi uma visita muito bacana. A estrutura está sensacional, né? A acessibilidade praticamente completa. Agora estão terminando aí reforma de algumas casas ainda, também todas acessíveis. A importância de parceria, tem empresas da cidade que ajudam doando material, tudo mais, isso é muito bacana. E você falou um negócio, Cláudio, que é legal a gente destacar, porque você falou dos funcionários de diversas áreas. E uma coisa que ficou clara para mim nessa visita e que de fato mostra a importância de como o poder público tem que olhar para isso. Tem muitos idosos lá que eles chamam de grau 3, que é o grau mais grave. A pessoa, enfim, está precisando de um suporte muito mais intenso, né? Que é o grau mais grave ali de suporte que precisa. E tudo isso demanda curativo várias vezes ao dia, às vezes aspiração de traque, uma série de coisas
que precisa ter essa equipe de enfermeiros e tudo mais, e que se o asilo, se a equipe dele não faz, imagina, eles vão ter que depender de um transporte sanitário da prefeitura para esse idoso ir 3, 4 vezes por dia para uma UPA ou para o posto de saúde, enfim, para a unidade de saúde, para ter esse atendimento. Então, eles fazem, de fato, esse trabalho, não só do acolhimento, mas também da saúde, porém não recebem nada da saúde. Eles recebem do social, mas pela saúde não. E seria importante a prefeitura ter um olhar não apenas para o asilo, mas para todas as entidades, tentando, de fato, verificar uma forma de fazer um convênio também com verba da saúde para esses que atendem essas situações. A prefeitura, para ajudar o asilo, poderia aumentar as vagas pelo convênio, porque, de uma forma, eu fiz uma pesquisa no trabalho do asilo, e hoje a prefeitura tem um convênio com o asilo de Piracaia. Então, vaga social, eles têm encaminhado algumas pessoas para Piracaia. Essas pessoas ficam longe da família, dificulta o acesso. Então, o que a gente tem sugerido é que o convênio vigente possa ampliar a quantidade de vagas sociais, porque hoje a Vila São Vicente de Paulo está preparada para receber mais pessoas. Sim, eles são e nisso o município pode ajudar. Eu acredito que vai de uma tratativa mais próxima da SEMADES e do próprio novo prefeito, porque o serviço, o trabalho feito por essas entidades, além do mais, ajuda a prefeitura no geral, não é? Sim, com certeza. Acaba, enfim, suprindo uma demanda que a prefeitura tem, que chega nos CRAS, enfim, que é atendida por esses asilos, né, por essas entidades. Bom, esse trabalho que você tem feito como assessor parlamentar, não é só em Bragança, né, Basílio? Tem outras cidades também, não é? Não. A gente cuida de 14, 17 cidades aqui na região, enfim, junto com outros parceiros também. E entender a necessidade de cada cidade, mas também pensando do ponto de vista que Bragança precisa se conectar com as cidades da região, né? Bragança é a sede de região, um problema que... eles são comuns os problemas. Então, na maioria dos assuntos, a gente precisa... vaga de consulta, vaga de exame, vaga de cirurgia. Tuiuti precisa, Vargem precisa, só que isso acaba desencadeando em Bragança, que é onde tem a estrutura para realizar isso, né? Então é um trabalho que tem que ser pensado de forma regional mesmo. Na região Bragantina tem mais alguma cidade que recebeu recursos como Bragança, esses R$100 mil para o asilo? Diversas. Tuiuti, Morungaba, salvo engano, Atibaia, Jarinu, Nazaré Paulista, Igaratá, bastante, Morungaba, enfim, tem várias cidades. O deputado tem feito um trabalho legal, até porque ele foi bem votado aqui na última eleição e ele tenta retribuir isso através do trabalho dele, através de emendas, e não só através de emendas, mas desenrolando as coisas da prefeitura. Ele tem uma abertura boa com o governo do estado, então consegue fazer agendas, enfim. A gente observa que os parlamentares, os deputados estaduais, eles são obrigados, quando fazem essa transferência das emendas, acho que 50% tem que ser na área de saúde, não é? Tem uma porcentagem que é linkada, que é necessária ser para a saúde. E nesse caso aqui 50... foi justamente para custeio, que é algo que ajuda demais, não é? Porque você pega custeio, envolve ali salário de funcionários. Sim, assim, o que ele tiver mais apertado ali, né? O que a entidade tiver de mais urgente, que às vezes, por exemplo, a verba que recebe do convênio da prefeitura não consegue usar, não pode, enfim... Óbvio, é tudo prestado contas, tudo isso é bastante transparente, né, para a prestação de contas disso, mas é no que a entidade, de fato, tiver de prioridade. Então, sob a sua responsabilidade, estão 14 municípios? A princípio são 14 cidades aí que a gente Tá, trabalha. Lógico, mas a sua base principal é a região Bragantina? Dentro da região Bragantina, aqui, cidades mais próximas aqui. Nós estamos conversando com o Basílio Zecchini. Para você que ouve pela primeira vez hoje, é a segunda participação do Basílio como colaborador aqui do nosso programa, trazendo o seu conhecimento para falar sobre alguns temas importantes da cidade. Falar em temas importantes da cidade, de quarta para cá, o que é que você observou aí que merece uma menção, um comentário, Basílio? Bom, Cláudio, de quarta para cá, e na verdade as coisas... Tem coisa que acontece bem rápido, né? Então, de hoje para cá, hoje teve notícia aí de... alteração de secretário, talvez seja algo temporário, mas enfim, tem a questão... Eu vi agora de pouco, a hora que estava chegando aqui, parece que atualizaram aquele decreto dos motoristas de aplicativo, eu ainda não consegui nem ler esse decreto. Atualizado, a gente está vendo aí que a prefeitura
está se movimentando numa demanda, até com certa demora nisso, né? Porque é algo que já fazia tempo que era necessário. Mas estamos vendo vários assuntos, muita gente me questionando hoje, como eu moro aqui no centro, tenho escritório aqui no centro, o pessoal questiona aí da questão das árvores da praça, né? É uma preocupação e uma posição que as pessoas têm também. Parece que dessa vez fizeram certinho, né? Tem autorização do meio ambiente, tem justificativa de que a árvore realmente ela foi avaliada e havia risco dela cair, né? Nós tivemos ventos fortes aí nas últimas chuvas, então, pelo visto, ali a parte, digamos, técnica ambiental está ok. Sim, sim. Na verdade, essa árvore, na semana passada, eu passava aqui pela praça e a gente viu que num dia daqueles de vento bem forte, um galho grande dela caiu. E isso já sinalizava uma situação. Bragança, infelizmente, o próprio Grupo Cheio Dia acaba, o pessoal mais velho de Bragança fala que eles têm essa imagem de não gostar de árvore, de derrubar a árvore, enfim. Mas Bragança tem uma situação aí, eu fiz até um vídeo nas minhas redes sociais, quem não acompanha pode acompanhar também, Basílio Zecchini, em todas elas, falando sobre isso, sobre a necessidade da gente ter uma visão técnica e profissional nessa questão de meio ambiente e da parte de arbórea da cidade. Existe até um manual, se você entrar na Secretaria de Meio Ambiente, no site, você vê esse manual lá, mas é um manual bastante defasado já, e mais do que isso, é um manual que parece que não é muito seguido. Por isso a importância de ter gente técnica nas pastas, né? A gente vê, às vezes, aquele apadrinhamento político colocando um monte de gente ali para ocupar cargo, só que a pessoa não é da área e, às vezes, acaba não fazendo o que precisa. Questão de arborização, essa árvore, infelizmente, precisava ser derrubada. É uma tristeza, porque era uma árvore bonita, uma árvore aí que estava várias décadas e que, se tivesse tido mais cuidado ao longo dos anos, provavelmente poderia viver muito mais. Então, questão de poda, fazer poda correta, questão de cuidar desde de quando é plantada e todo o crescimento dela, cuidar para evitar pragas, enfim, porque senão a gente vai ver muito isso acontecer. A árvore está num tamanho legal, está bonita, mas aí ela fica comprometida, porque começa a ter risco de cair, mas a poda foi feita errada. Então, é preciso um cuidado, porque senão daqui a pouco Bragança vai estar só uma cidade, tira as árvores, elas acabam precisando sair. A prefeitura gosta de encher de coqueiro, né? Não sei o que é essa mania de coqueiro, e daqui a pouco a gente vira uma cidade... Essas palmeiras têm um preço alto aí. Me diga uma coisa, Basílio, se quando você foi vereador, e também depois que saiu da Câmara, já que você falou de poda, a gente observa que a Prefeitura e a Energisa, elas demoram muito a responder às solicitações da população para a poda dentro da regra. E às vezes essa demora acaba causando prejuízos à população, quando não há a queda da própria árvore com essas chuvas e ventos um pouco mais fortes. Você tem uma ideia de qual seria o caminho para agilizar isso? Porque eu me lembro que até hoje aqui na rádio eu recebo várias pessoas falando, puxa vida, faz 6 meses que eu entrei com pedido, eu liguei na garagem, eu liguei na Energisa, e não há uma divulgação correta, as pessoas ficam na dúvida se recorrem à Energisa ou se recorre à Prefeitura, e a gente sabe que tem casos que são diferentes, né? Na realidade, eu acho que o que falta é um protocolo de organização dessas demandas dentro da prefeitura, com prazo claro, com tramitação clara. Um cidadão tem alguma demanda, ele tem que protocolar em algum lugar. Então a prefeitura tem que ser o canal de entrada disso para receber. E essa prefeitura faz essa análise. Isso aqui é responsabilidade da Energisa, já encaminha para a Energisa, mandando uma ordem de serviço e tal, e dando um prazo para a Energisa cumprir. A prefeitura recebeu essa demanda, verificou que de fato é dela, ela tem que ter um prazo para cumprir isso também. Só que a gente não tem esse regramento claro em Bragança. Falta um manual mesmo de protocolo para seguir a regra, para ter um trabalho. Quero que era para funcionar, por exemplo, os fios também. Tem aquela lei do que o próprio prefeito Edmir falou que ia fazer cumprir a lei e tal, e até agora fez uma média, né? Não vi nada. Porque você olha os postes de Bragança, vão proliferando a quantidade de fios lá, cada semana sobe a Vivo, passa um fio, sobe a Claro, passa outro fio, sobe a Energisa, passa outro fio, e vai ficando um emaranhado disso. Semana passada teve até o caso de uma ave que morreu, né? Num fio e ficou pendurada lá por vários dias, uma sensação extremamente horrível. Até a imprensa notificou isso. E é perigoso, né? Então, precisava ter
uma forma da prefeitura receber essas reclamações e dar sequência nisso. Se você fizer a ouvidoria da prefeitura não é levada a sério. Tem protocolo que passa, tem 30 dias para te responder. Tem protocolo que passa os 30 dias e eles não dão resposta nenhuma. Tem protocolo que volta sem com uma resposta nada a ver. Enfim, então precisava se levar mais a sério isso. Nós temos no site da prefeitura aquela opção do Cidadão Bragantino, do e-ouve. Esse e-ouve, pelo menos, eles vão respondendo pelo site, tem lá uma forma de você acompanhar de uma forma mais transparente, mas eu observo que me parece que quando eles encaminham para esses lugares é mais para ganhar tempo do que propriamente facilitar para o cidadão, né? Não, a pessoa liga lá para a prefeitura, viu? Quero fazer uma reclamação. Ao invés de ter uma ouvidoria real, é o seguinte, o senhor tem que entrar no site. Aí, às vezes, é um idoso, não sabe entrar e perde a oportunidade, né? Eu até oriento algumas pessoas, tem um WhatsApp da prefeitura que dá para você, do Agiliza, e dá para você também protocolar por lá. Eu oriento a pessoa que não consegue, porque muitas pessoas não têm acesso ou facilidade de fazer cadastro via site, né? Então, manda mensagem no WhatsApp do Agiliza e pede para fazer o protocolo por lá. Pelo menos você tem um número para acompanhar. E é importante ter esse número, né? Porque muitas pessoas falam, já reclamei 10 vezes. Mas você tem um protocolo para confirmar isso, para a gente cobrar, para ver, e a pessoa não tem. E aí você acaba não tendo, né? Se não existe registro, a informação não existe para ser cobrada. Exatamente, podem negar, né? Exato. Não estava sabendo. Não sabendo. É igual que a reclamação de ônibus. O pessoal reclama, e a prefeitura faz uma audiência pública e fala, não, mas temos 4 reclamações dessa linha. As pessoas acabam não reclamando no lugar certo, não registrando isso. E isso, enfim, acaba fazendo esses dados. Também é o que acontece, por exemplo, com o boletim de ocorrência. Você deixa de registrar um boletim de ocorrência, isso não entra nos dados oficiais, né? Exatamente. Converso com o Basílio Zecchini, nosso convidado de todas as quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Agora são 5h47. Ô Basílio, vamos falar dos secretários. Olha só, a Tatiana Cancherini, secretária de Educação, ela está saindo de licença médica, num momento complicado, porque a gente teve aí nessa área de educação fechamento de escolas municipais na zona rural, que estão sendo anunciadas para o ano que vem. Nós tivemos ainda paralisações de funcionários terceirizados, alguns da Promove, outros da ICVV, dizendo que não receberam dissídio, não receberam o retroativo de Vale Alimentação e Vale Refeição. Também teve o caso da própria secretária, que naquela briga do IPTU fez lá um roteiro de filme para as pessoas defenderem a administração, reuniões obrigando funcionários em comissão a curtirem publicações em rede social do prefeito, compartilhar e tudo mais. E agora ela oficialmente está se afastando por licença médica. Eu queria que você pudesse fazer uma breve avaliação desses problemas da educação de Bragança. Bom, Cláudio, eu acho que esses problemas, a gente até já teve oportunidade de falar sobre a questão das escolas. Eu participei numa entrevista via telefone com você um tempo atrás. As salas multisseriadas. Mas, enfim, os fechamentos de sala na zona rural, a falta de diálogo. A situação da educação, ela é uma situação que está se agravando com essa série de problemas, né? A população não foi ouvida, a gente viu até o vereador Bruno Leme fazer um discurso bem contundente na Câmara, porque ele é pai de um aluno da rede e participou de uma reunião e falou, viu, a gente não foi ouvido, foi informado de uma situação, não houve conversa. E a gente vai levantando tudo isso e vai vendo que isso está criando uma situação ruim para os pais, para a comunidade escolar. Os professores estão nos seus limites, estão sendo exigidos, cobrados, mas sem um amparo necessário e adequado da administração, da secretaria em si, e estão esgotados. Então você vai ver que número de faltas médicas, enfim, de professor, a questão da necessidade de atendimento de pessoas que estão precisando de se afastar é muito grande, porque está ficando quase que insalubre essa questão da educação. Isso nos concursados. Fora disso, tem os que não são concursados, que são contratados pelas terceirizadas, que estão perdidos nessa informação. A prefeitura fala, não, eu repassei. A empresa fala, não estou com problema para pagar. Só que assim, a pessoa precisa receber. Essa pessoa que está trabalhando, que tem direito, ela precisa receber. Não importa se é da prefeitura, se é da coisa. Bom, a prefeitura, inclusive, em outras gestões, chegou a bater no peito e falar, não, peraí, então vamos acertar isso aqui, desconto depois, na saúde havia acontecido isso. Então talvez faça isso.
mas para garantir que essa pessoa que já, infelizmente, recebe um salário baixo, que, enfim, trabalha com uma carga excessiva, uma demanda grande, o mínimo é ela poder receber o que é o direito delas de forma tranquila, sem atraso, sem precisar ficar brigando por isso, sem precisar ficar ameaçando paralisação. Isso meio que prova que a terceirização não dá muita segurança para o funcionário, né? Não dá e outra. Eu acho que Tribunal de Contas, enfim, tudo já sinalizou que não é o caminho, né? Bragança fica insistindo nesse tipo de contratação, que é algo que não faz sentido. Fazil Zecchini com a gente sobre o Kleber Sentini. O pessoal do jornal Bragança em Pauta publicou que, além dessa alteração no caso da secretária, na terça-feira 21, o prefeito Edmir Chedid nomeou o terceiro secretário de Cultura e Turismo de sua gestão, Kleber Sentini Casale, que renunciou à presidência da Liesb em fevereiro e assumiu o posto substituindo o Marcelo Floro da Silva, que já havia substituído a Mariléia Rezende Menezes. A Justiça condenou Kleber Sentini por improbidade administrativa durante a gestão do prefeito Jesus Chedid. Por esse motivo, ele teve os direitos políticos suspensos. A nomeação pode enfrentar questionamentos jurídicos, já que ele pode estar impedido de ser contratado pelo poder público, direta ou indiretamente, até outubro de 2027. Nós entramos no site do CNJ para observar o que diz sobre o Kleber Sentini. Lá diz o seguinte: proibição de contratar com o poder público, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de qual seja sócio majoritário, até 18 de outubro de 2027. Você, por ser advogado, ouviu alguma coisa diferente disso? Há também uma linha que diz que não, dependendo da situação, ele realmente estaria liberado para contratação a partir de 18 de outubro de 2025. Como é que você... Bom, primeiro falar politicamente. Politicamente, o que é que você acha do prefeito Edmir Chedid trazer de volta o Kleber Sentini? O Kleber Sentini é umbilicalmente ligado ao Edmir, foi o coordenador da campanha do Edmir, prefeito agora, é muito próximo, vive na Morada das Pedras, trabalha. Há quem diga que ele, mesmo não sendo secretário, mandava mais do que os secretários e por aí vai. Eu queria que você fizesse primeiro uma análise política. Bom, politicamente o Kleber nunca se desligou da administração, do Grupo Chedid, enfim, estava lá com o Jesus, continuou depois, ainda que sem a nomeação formal, mas sempre esteve ali, e isso não é segredo para ninguém, porque você vê em fotos, enfim... sempre está ali junto, né? Então, politicamente é alguém de confiança do prefeito, né? Para estar ocupando tudo isso, como você falou, desde a campanha, agora dessa última campanha também, enfim, de forma mais próxima. E a gente já sabia dessa ligação política, então não é surpresa o nome dele. A surpresa é a nomeação oficial, havendo uma restrição do próprio CNJ, né? Talvez a prefeitura tenha encontrado uma brecha para fazer isso, uma forma, enfim, de burlar esse tempo que está constando aí no CNJ, mas acho que vai ser algo questionado, né? Porque a própria condenação dele, como você citou aí no CNJ, fala que seria até 2027. Uhum. Então esse prazo, em tese, teria que ser respeitado, né? A prefeitura, acho que comprou a briga nesse caso. Talvez para o prefeito seja importante ter essa nomeação. A gente tem aí, querendo ou não, a gente sabe que é um grupo político que ano que vem vai estar participando ativamente da eleição de deputado. Então, ter essa figura dentro da administração deve ser importante para o prefeito. E, aparentemente, ele comprou a briga, né? Então, politicamente, é a leitura que eu faço. Com relação à competência do Kleber, enfim, é um cara que trabalha na área da cultura, é um cara de eventos, enfim. É inegável que ele tem conhecimento na área. Tem expertise nisso, já foi secretário outras vezes. Enfim, cometeu alguns erros, talvez, na forma de tocar isso, tanto que chegou a ser condenado, e, enfim, todo mundo está sujeito a erros. Mas é um cara da área da cultura, né? Então é um nome que pelo menos a gente vê que está alinhado com o conhecimento dele e tal. É um cara que é da área, né? Exatamente. E neste caso, me parece que tem aí alguns pontos a serem avaliados, porque provavelmente a oposição vai encaminhar informações ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, para entender se a legislação está realmente sendo seguida. O que tudo indica,
me parece que foi pedido um parecer jurídico lá na prefeitura e tem um ou outro advogado que disse que não era o momento, que não podia. Mas o procurador jurídico do município, o doutor José Galileu de Matos, entendeu que pode, porque está comprovado que o Kleber Sentini Casale voltou a ter os seus direitos políticos agora em outubro de 2025. Então isso, teoricamente, daria a ele o direito de ser nomeado. Mas as empresas que ele tem a ligação não podem contratar com o poder público até 2027. Então existem vertentes políticas, pareceres jurídicos antagônicos. Um diz que pode, o outro diz que não é bem assim. Então, na dúvida, eu acredito que a oposição deva mandar algum comunicado, não sei se uma representação ou só um comunicado do Ministério Público para avaliar se é isso mesmo. Porque nessa parte, se o Kleber Sentini realmente puder ser contratado, como você disse, eu concordo com você, ele tem aí a sua expertise na área. Sim, sim. Acho que a oposição provavelmente faz isso, o Ministério Público é o fiscal da lei, os vereadores têm essa prerrogativa, e não apenas os vereadores, né? Qualquer cidadão tem essa prerrogativa de levar esse conhecimento do Ministério Público para buscar aí uma posição do Ministério Público sobre isso. É legítimo, então o jogo segue aí, vamos ver. Exatamente, né? Segue o jogo. Não sei se foi falta, se foi pênalti, mas segue o jogo. Agora, um comentário meu, eu estava vendo a foto do Edmir com o Kleber, que aí publicaram assim, uma foto do prefeito com o Kleber Sentini, a alegria do Kleber, nossa, um sorriso de orelha a orelha, porque realmente ele estava sufocado, né, cara? Imagina, ele foi obrigado a renunciar à presidência da Liesb, porque naquele momento não podia receber o recurso, e vai responder por isso ainda, hein? Eu acho que até tem alguma coisa já. Tem uma ação rolando. Enfim, Mas imagina o seguinte, essa ação ela vai seguir. O recurso repassado da Secretaria de Cultura e Turismo para a Liesb tem lá algumas indagações. E quem vai responder as indagações é o próprio Kleber. Vai ficar um negócio... Na verdade, estranho, mais né? uma vez, acho que isso daí acaba caindo para a justiça e é aquelas coisas que, infelizmente, também dependem de muita coisa, muito tempo e, como dizem, o tempo dirá. Exatamente. Vamos falar de IPTU, Basílio? Vamos. Você sabe que existe hoje uma expectativa da população para o julgamento do mérito das ações, das ADINs que estão no Tribunal de Justiça. E agora, no último dia 13, naquela ação do Partido União Brasil, que conseguiu eliminar para suspender os efeitos da Lei 1001/25, que é aquelas que os vereadores aprovaram, derrubando o aumento do IPTU. Então, hoje existe uma liminar que está suspendendo os efeitos dessa lei, ok? E agora, no dia 13 de outubro, saiu um parecer lá do procurador dizendo o seguinte, que não procede essa ação do Partido União Brasil estadual e que, na opinião do Procurador-Geral de Justiça, ele já deu lá o seu parecer de que essa ação não procede e agora isso vai para julgamento no Tribunal de Justiça pelos desembargadores. Se eles entenderem dessa forma, a lei voltará a produzir os seus efeitos. Isso significa dizer que cairia realmente o aumento e o prefeito teria que emitir novos carnês com o valor do ano passado mais a inflação. Como é que você analisa essa situação momentânea? Bom, Cláudio, é uma situação que está trazendo uma instabilidade muito grande para a cidade. Essa incerteza está trazendo muito prejuízo em todos os aspectos. Pessoas, enfim, que não conseguiram pagar esse valor do IPTU reajustado, mercado imobiliário sofrendo demais, a questão também processual, se você pegar inventários, arrolamentos que foram impactados com esses valores venais, principalmente no recolhimento de impostos, enfim... é um tema que está trazendo muita incerteza. Diversas ações individuais foram julgadas aqui no tribunal com entendimentos diferentes e o que tem de expectativa é que isso pelo menos pacifique essa situação. A gente esperava e espera ainda
que a lei que foi criada com iniciativa popular, que foi batalhada pelos vereadores, que de forma legítima foi debatida, aprovada, fosse respeitada pelo prefeito. Infelizmente, ele não buscou esse caminho, ele quis brigar, quis aumentar essa incerteza aí com a cidade, com a população, e o que a gente espera é que tenhamos um resultado quanto antes, né? Como você disse, a Procuradoria se manifesta contrária a essa intenção de derrubar essa lei nova, valida essa lei que os vereadores fizeram, enfim, então tem todo um entendimento que respalda isso, mas temos que aguardar a justiça. O que eu espero isso que aconteça o quanto antes, para que Bragança possa caminhar com a certeza e o ano que vem saber de que forma, porque se isso não se resolve agora, os IPTUs para o ano que vem vão ser lançados em tese com a mesma lei que lançou os desse ano. Isso pode ser revisto e a gente vai estar falando de mais um ano com todo esse transtorno. Então, é complicado. Basílio, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Eu que agradeço. Um abraço, Cláudio. Um abraço a todos.